Olá, seja bem-vindo ao Inova Academy e nessa trilha a gente vai falar um pouco sobre como encontrar a nossa prova de valor, né? A gente também chama isso de POV. E, enfim, eu sou o Hermano Reis, sejam bem-vindos a mais essa jornada. Beleza, quando a gente fala de criar uma nova empresa, a gente está falando sobre satisfazer as necessidades de alguém, satisfazer as necessidades de um ser humano, né? E isso tudo traz à tona a questão do design thinking, né? Do design centrado no ser humano. Porque tudo que a gente faz como empresa, como organização, é para identificar e satisfazer essas necessidades. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que sempre analisar pensando em três lentes principais. A primeira lente é a lente da desejabilidade, tá? Ou se há o desejo. Primeiramente, a gente não quer construir nada que ninguém quer. Então, é muito importante a gente já validar desde de primeira se há essa necessidade, se há esse anseio dos nossos possíveis clientes de ter esse tipo de solução. Isso é muito importante para a gente garantir que pessoas no final do dia vão querer comprar os nossos serviços. A segunda lente que a gente vai observar esses negócios é a lente de praticabilidade. E por que praticabilidade? Será que a gente sabe e a gente tem os conhecimentos para fazer esse negócio acontecer, né? Isso é muito importante que a gente faça esse tipo de avaliação. Porque de nada adianta a gente saber que há um mercado, que há uma necessidade a ser atendida, se a gente não souber fazer isso, né? Então tem que ter essa comparação aí para que a gente possa dar prosseguimento dentro das nossas ações. O terceiro ponto é o ponto de viabilidade. Ou seja, eu primeiro preciso entender se as pessoas querem esse serviço ou produto, depois eu preciso saber se eu tenho essas capacidades técnicas para executar isso, e o terceiro ponto é saber se o meu negócio vai se sustentar em pé. Ou seja, a gente tem viabilidade financeira de fazer esse negócio funcionar. Então isso a gente tem que levar muito, muito, muito em consideração. E aí, além disso, eu gosto muito de trazer isso aí, que é uma quarta lente, né? É a lente da integridade, ou seja, qual é o impacto que a nossa solução vai causar na sociedade. Então é muito importante que a gente leve essas quatro lentes em comum. Que a gente pense, primeiro, em satisfazer as necessidades de um possível cliente, para que ele tenha desejo em comprar. Segundo, a gente tenha conhecimentos técnicos para fazer esse negócio sair do papel e fazer ele para acontecer. E o terceiro ponto, a viabilidade. A gente pensar em um negócio que seja autossustentável. Como é que eu vou fazer as cobranças, né? Como é que o meu usuário vai pagar pelo meu tipo de serviço? É um modo de assinatura? Ele pagou, levou? Eu vou cobrar uma taxa de comissão de uma transação? Tudo isso a gente tem que avaliar para pensar na sustentabilidade do negócio a longo prazo. E o último, qual é o impacto que a nossa empresa causa dentro da sociedade, dentro da, enfim, para o nosso planeta, né? Isso é muito importante de se levar em consideração também. E aí, como é que a gente aplica isso na foto, né? Como é que a gente faz isso acontecer? É importante sempre lembrar de olhar o nosso contexto, sempre analisando essas quatro lentes e depois sempre também aplicar os princípios, né? A forma, o como a gente faz o negócio acontecer. Primeiramente, tendo empatia. A gente precisa tentar, ao máximo, se colocar no lugar das pessoas para quem a gente está tentando construir essa solução. Segundo ponto, colaboração. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de ajuda de clientes, de fornecedor, das próprias pessoas da própria equipe, para que essa solução saia da melhor forma possível. Então, quanto mais colaborativa a equipe, mais visões de mundo esse negócio vai ter e mais certeiro essa solução pode se apresentar para o mercado. E o terceiro, experimentação. Não caiam no erro de querer fazer com que eu vou passar um tempão aqui sentado, enfornado no meu quarto, em um local, trabalhando em cima disso, só para depois chegar no mercado e apresentar minha solução. Experimentem, sabe? Levem a proposta de vocês, apresentem para as pessoas, coletem feedback, façam protótipos, testem, colham esses feedbacks, façam reforma de texto, né? Tudo isso é muito importante para que vocês consigam criar uma solução que possa perdurar ao longo dos anos, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, é muito importante a gente entender, a partir do ponto inicial, que é onde a gente está agora, né, que é o nosso desafio, a gente tem algumas camadas a cumprir.
E a primeira camada é a camada da POV, que é essa jornada que é para justamente chegar na POV. E na camada da POV, a gente está principalmente olhando para aquela lente que eu falei, a lente do desejo. Ou seja, eu quero entender se há realmente um fit de problema. O que é fit de problema? Se as hipóteses que eu tinha desenhado no início, elas realmente foram concretizadas. Ou seja, eu faço uma investigação, eu entendo, eu vou buscar no mercado se essas pessoas elas realmente têm as dores que eu achei que elas tinham, né? E se a gente vê que há realmente essa dor, que há realmente essa necessidade, a gente tem a POV, que é uma prova de valor, ou seja, há uma necessidade, a gente precisa agregar valor em determinado contexto. E aí depois que a gente entrega a POV, a gente tem a POC. E o que é a POC, né? Quando a gente fala de POC, a gente está testando a lente da praticabilidade. E o que é isso, irmão? A gente quer entender se o conceito de solução que a gente está propondo para o mercado, para os usuários que estão tendo essa dor, ele é viável, né? Então, a gente tem o fit de conceito, ou seja, a gente faz um MVP, um protótipo, a gente testa com os usuários para saber se eles realmente usam, se eles realmente pagam por isso, e aí é onde a gente tem a POC. Ou seja, a gente conseguiu provar que o conceito da nossa solução realmente ataca as necessidades dos usuários. Beleza, POV, POC. Qual é o terceiro agora, irmão? POM. Dentro do POM é algo muito maior, que é onde a gente consegue provar o nosso mercado de fato. Não é porque a gente consegue ter um ou dois clientes, a gente consegue ter uma receita recorrente, que a gente consegue garantir que a gente tem mercado, que a gente consegue operar e que a gente consegue sustentar a organização ao longo do período. E essa terceira lente que a gente observa é a lente de viabilidade, onde a gente vai olhar o nosso negócio, a nossa proposta de valor, a nossa solução de serviço ou de produto dentro de uma lente de viabilidade financeira. A gente consegue pagar as contas no final do mês? A gente consegue manter um crescimento para que a empresa consiga pagar funcionários, tenha um salário atrativo, tenha uma infraestrutura boa, esteja ali no sistema antifrágil, que ela possa se prever e possa se segurar em determinadas ocorrências que a gente não espera? A gente tem que buscar isso, né? Então, quando a gente busca o POM, é justamente um momento a mais, onde a empresa ela realmente busca se solidificar no mercado e ela faz isso através da lente de viabilidade. E para o final, né, aquela lente que eu apresentei nova, é a lente de impacto, onde a gente avalia a integridade, né? Como é que a minha empresa ela se conecta com a sociedade? E aí é onde a gente tem o fit de sociedade. Então, eu tenho a minha empresa, ela presta um valor, ela agrega um serviço para alguém. Qual é o impacto que isso causa na sociedade, né? O que a gente agrega de valor, não só com os nossos produtos e serviços, mas com toda a nossa estrutura organizacional. Então, isso já é bem além, né? E vocês podem até lembrar algum tipo de empresas que já fazem isso, né? Por exemplo, Natura, empresas grandes, normalmente, elas têm uma preocupação muito grande disso, né? Qual é o impacto positivo que a gente causa na sociedade, na natureza? Então, isso é a evolução das empresas, né? Onde a gente saiu ali desde o desafio inicial, que era uma coisa bem pequena, e a gente foi provando cada dia, né? Eu provei um valor, eu provei um conceito, eu me provei no mercado e eu me provei no impacto, né? E é importante a gente, desde o início, entender esses 4 pontos, né? Não é porque eu não quero ser uma Natura, que eu não quero ser uma Vale, que eu não quero ser uma multinacional, que eu não devo pensar desde o início no impacto positivo que a minha empresa, que a minha solução, causa para a sociedade. Então, lembrem dessas 4 lentes, né? Integridade, viabilidade, praticabilidade, desejo, e lembrem das PO, né? POV, POC, POM ou POI. Isso pode ajudar bastante as equipes a organizarem e trilharem um caminho aí que faça mais sentido. E é isso, né? O que a gente vai ajudar para chegar até a POV? A gente vai trazer algumas ferramentas para vocês. Primeiro, árvore de problema, depois um mapa de empatia 2.0, depois a gente vai falar sobre matriz CSV, depois orientação e briefing de pesquisa, consolidação de pesquisa e canvas da proposta de valor. A gente tem um vídeo para cada uma dessas ferramentas e dicas e a gente espera que vocês aproveitem bastante. É isso, gente. Um abraço. Bem-vindos ao Inova Academy da trilha Jornada até a POV. Tchau, tchau.